Aleluia. Boa noite, Lagoinha. Paz. Que a paz que excede o entendimento faça morada nos nossos corações, amém? Quantos aqui essa noite já estão sentindo a presença de Deus desde que chegaram nesse lugar? Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia, porque é quase palpável a gente sentir que Jesus está aqui entre nós, amém? Cada vez que eu subo aqui nesse altar, parece que é a primeira vez. Parece que é a primeira vez que eu pego o microfone. Dá taquicardia, a voz dá uma falhada, tem aquela sensação de borboletas no estômago, pela responsabilidade de estar aqui dividindo com vocês a palavra que o Senhor primeiramente ministrou ao meu coração. Hoje, em especial, estava sentada ali, eu estava me lembrando da primeira vez que eu peguei o microfone. Eu tinha, acho que uns 13 ou 14 anos. Primeira vez que eu peguei um microfone na mão. Foi um culto de manhã, devia ter umas 10 ou 15 pessoas. E eu fui pega de surpresa. Ninguém me avisou que alguém ia me chamar lá na frente para trazer uma palavra. E aí, quando me chamaram, eu fiquei absurdamente apavorada. Eu não tinha preparado nada, eu sempre fui absurdamente tímida e eu nunca tinha pegado o microfone na mão. E eu fui lá na frente, o percurso da minha cadeira até o púlpito, parece que um buraco abriu no caminho e eu estava passeando no meio de um vale, parece que aquele trechinho ali de 2 metros, parecia que tinha 50 quilômetros. E eu fui desesperada, eu lembro como se fosse hoje que eu fui desesperada. Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar. Cheguei lá na frente, abri a Bíblia aleatoriamente e li o primeiro versículo que apareceu ali na Bíblia. E o versículo que apareceu foi um versículo completamente sem sentido. Era tudo que eu precisava naquele momento. Um versículo sem sentido nenhum, que era o versículo lá em Mateus, onde fala que Jesus, antes de entrar em Jerusalém, antes de fazer a entrada triunfal em Jerusalém, ele pediu para os discípulos dele buscarem um jumentinho. Foi esse versículo que eu li, onde Jesus pede para os discípulos buscarem um jumentinho. Eu li esse versículo, fiquei apavorada que esse versículo não fazia sentido nenhum, fechei a Bíblia, agradeci a oportunidade e voltei para o banco. Voltei para o banco dizendo que nunca mais na minha vida eu pegava o microfone. Voltei para o banco assim, nunca mais, essa foi a primeira e última vez que eu peguei o microfone. Nunca mais eu seguro um microfone na mão. E ali, para ajudar ainda os meus colegas da época, quando eu sentei no banco, eles começaram a fazer piada de mim, me cutucar. Caramba, Ariane, que versículo sem sentido. Por que você não lê um salmo? Por que você não abriu a Bíblia em salmo? Qualquer salmo serve, qualquer salmo faz sentido por uma leitura rápida. E aquelas palavras ali só alimentaram a minha convicção de que eu nunca mais ia pegar o microfone. Estava certa disso. Até que a irmã que veio trazer a mensagem da noite, a mensagem foi um culto de manhã, a mensagem daquele culto, ela chegou lá na frente e falou assim: eu tinha preparado uma mensagem, mas quando a Ariane leu aquela passagem ali do jumentinho, Deus mandou eu mudar a minha mensagem. E aí eu quero então que vocês abram a Bíblia, e ela leu novamente a passagem que eu tinha lido, e ela trouxe uma mensagem maravilhosa a respeito daquele texto. Naquele momento, eu vi o cuidado que Deus teve comigo. Porque Ele precisava de mim com o microfone na mão. Pelos anos que iam vir ainda. Eu tinha 14 anos, 13, 14 anos. Naquele momento foi a minha primeira experiência com Deus em sentir o cuidado dEle por mim. E então, eu mudei de ideia e alguns anos depois eu estou aqui na frente com o microfone na mão, compartilhando com vocês a mensagem, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração.
Graças àquela irmã de quase 20 anos atrás, quando Deus usou ela para mostrar para mim como Deus cuidava de mim. E eu espero que hoje, nessa noite, Deus use a minha vida para mostrar para você como Ele cuida de você. Mesmo nos detalhes mínimos, mesmo nas coisas que aos seus olhos possam parecer insignificantes, se é importante para você, tenha certeza que é importante para Deus. E Ele vai cuidar desse pequeno detalhe para você. Amém? Quantos aqui tem a Bíblia em mãos? Bíblia livro. Eu sei que hoje a gente tem um hábito, a gente lê a palavra ali pelo telão, a gente carrega as nossas Bíblias em formas de aplicativo, mas quem está com o livro, Bíblia, se levanta assim. Quem são as pessoas que estão com a Bíblia livro em mãos? Amém. Esse livro, pode guardar. Segura esse livro com carinho hoje. Esse livro é um dos livros mais impressionantes que você pode ler na sua vida. Esse livro tem a história mais incrível que você já ouviu falar. Eu não sei se você já leu a história desse livro. Eu não sei se você leu a história que está escrita dentro desse livro. Mas eu não tenho dúvida que é a história mais incrível que você pode conhecer na sua vida. E caso você nunca tenha feito essa leitura, eu quero convidar você a se comprometer a ler esse livro, porque você vai mergulhar na história mais incrível que existe. Que história é essa? Esse livro tem muitos personagens. Desde Gênesis até Apocalipse, nós conhecemos muitos personagens ao longo dessa leitura. Só que esse livro não é um livro de muitas histórias, apesar de haver muitos personagens. Ele é um livro de uma história só. Esse livro conta uma única história. Ele não conta a história de Moisés, ou a história de José, ou a história de Paulo, ou a história de Abraão. Esse livro contém essas histórias, mas ele não é sobre essas histórias. Esse livro incrível, que eu amo ler, de todos os livros que eu leio, eu amo ler, eu amo leitura. Eu sou capaz de entrar numa livraria e ficar um dia inteiro numa livraria. Eu sou capaz de trocar o shopping, o cinema, o evento, o parque, por uma livraria e ficar horas numa livraria. Meu marido está ali, que não me deixa mentir. Se eu entrar em uma livraria, difícil me tirar de lá de dentro, porque eu realmente amo livros. E esse aqui é o melhor de todos, é o mais fantástico de todos. Porque é o livro que nos apresenta a história de Deus. A única história que tem nesse livro é a história de Deus. Ele contém personagens, mas a história é de Deus. E a gente começa lá no princípio. As primeiras palavras desse livro nos contam como Deus criou todas as coisas. Por quê? Porque o livro está contando a história dele. Então, conta tudo que ele faz. Então, a gente acompanha lá toda a criação. Tudo que Deus fez está registrado. Porque o livro está contando a história dele. E ali a gente chega em Adão e Eva. E a gente pensa assim, nossa, agora a gente vai começar a entender, a gente vai começar a conhecer a história de Adão e Eva. Não. A gente continua passeando pela história de Deus. Porque a gente conhece Adão e Eva a partir do momento em que Deus cria Adão e Eva. Eles moram no jardim e, por causa da desobediência, são convidados a se retirar do jardim. E depois que eles saem do jardim,
O que nós sabemos sobre Adão e Eva? Nada. Porque a Bíblia não está contando a história deles. A Bíblia está contando a história de Deus. E o momento em que Adão e Eva fizeram parte da história de Deus. E ali a gente continua, se a gente continuar e chegar lá em Gênesis 12, por exemplo, que começa a contar sobre Abraão. A Bíblia está contando a história de Abraão? Não. Sabe por quê? Porque em Gênesis 12, a gente conhece Abraão quando Deus chama Abraão e fala para ele: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa da tua parentela e vai para um lugar em que eu vou te mostrar. Quem era Abraão antes desse chamado? Eu não sei. Ninguém sabe. Por quê? Porque a Bíblia não está contando a história de Abraão. Ela está contando a história de Deus e no momento em que Deus escolheu Abraão. E aí a gente continua, se a gente chegar, por exemplo, lá na história de Moisés. Ah, não, mas a Bíblia conta a história de Moisés porque conta desde quando ele nasceu. Não. A gente sabe como foi a história do nascimento dele. O povo vivia como escravo no Egito e o faraó ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos no nascimento. O faraó viu que os hebreus se multiplicavam muito e ficou com medo de que um dia aquele povo guerreasse contra o Egito e mandou matar todas as crianças, meninos que nascessem. E então a mãe de Moisés, quando deu à luz, viu que era um menino. Para impedir que ele fosse morto, escondeu o menino por alguns meses, até que não conseguiu mais. E aí colocou Moisés no cestinho, colocou no rio. E aí Moisés chegou até a filha de Faraó, que estava se banhando no Nilo. A filha de Faraó tomou ele para criar. E aí o menino Moisés cresceu e foi educado no palácio como filho da filha de Faraó por 40 anos. O que aconteceu com Moisés nesses 40 anos? Nós não fazemos a menor ideia, porque a Bíblia não está contando a história de Moisés. Está contando a história de Deus e como Deus resgatou Moisés da morte quando ele ainda era um menino. Nós só conhecemos Moisés de novo 40 anos depois, que é quando ele mata um egípcio e foge, com medo de ser morto. E aí ele sai do Egito e foge para o deserto. E lá no deserto ele casa. E o que aconteceu? Nós não sabemos. Moisés ficou 40 anos no deserto. O que aconteceu com Moisés por 40 anos? A gente não sabe. Por quê? Porque a Bíblia não está contando a história de Moisés. Está contando a história de Deus. Quando Moisés tem 80 anos, ele está lá cuidando das ovelhas no monte, e aí uma sarça começa a pegar fogo sem se consumir, e Moisés ouve uma voz que diz: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E Moisés sabe que é Deus falando com ele. E então nós voltamos à história de Moisés. Por quê? Porque Deus falou com Moisés. Nós só conhecemos as histórias desses grandes heróis sempre a partir do momento em que Deus fala com eles, em que Deus faz alguma coisa na vida deles, em que Deus usa a vida deles para alguma coisa. Por quê? Porque a Bíblia não está contando a história de pessoas, ela está contando a história de Deus e como pessoas comuns foram usadas para que Deus pudesse contar a sua história para a humanidade. E aí sim, depois que Moisés ouve a voz do Senhor ali na sarça, aí nós temos 40 anos de história com Moisés, porque ele vai para o Egito, ele liberta o povo, conhecemos as pragas, eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, passam pelo deserto, tem milagres maravilhosos, maná que cai do céu, água que brota da rocha, codornizes que caem do céu para eles todos os dias, para eles se alimentarem. Por quê? Tudo isso era a ação de Deus
na vida de Moisés e na vida do povo. Nós só conhecemos a história do ponto de vista em que Deus está fazendo alguma coisa, porque a história não é de Moisés, a história é de Deus. E a gente segue. Se a gente for, por exemplo, lá para a história de Davi, a Bíblia fala que Davi estava lá cuidando do rebanho do pai dele, quando o profeta Samuel o chamou e o ungiu para ser rei de Israel. Quem era Davi antes daquele episódio? A gente não sabe, porque a Bíblia não está contando a história dele. A Bíblia está contando a história de Deus e do momento em que Deus chamou Davi para participar da sua história. E aí nós temos diversos episódios, diversos fatos que contribuem para que a história de Deus seja contada através de Davi. E você continua passeando pela Bíblia, os profetas a mesma coisa. Cada um dos profetas, a gente só conhece a história deles a partir do momento em que Deus chama eles para alguma coisa. Quando Deus chama Isaías para profetizar, nós ficamos sabendo quem é Isaías. Quando Deus chama Jeremias, a gente fica sabendo quem é Jeremias. Quando Deus chama Ezequiel, a gente fica sabendo quem é Ezequiel. Mas antes de Deus chamar, a gente não sabe quem eles são, porque a Bíblia não está contando a história deles, está contando a história de Deus. E de cada vez que Deus chama alguém para participar da sua história. E a gente chega no Novo Testamento e nada muda. Nada muda porque no Novo Testamento Deus continua contando a sua própria história. Quem é Pedro? Quem é João? Quem é Tomé? Quem é Mateus? Quem são essas pessoas antes de serem chamadas por Jesus para o ministério? A gente não faz a menor ideia. A gente sabe que eles eram pescadores, mas o que era a vida deles? O que eles faziam? Quais foram os acontecimentos importantes da vida deles? A gente não sabe, porque a Bíblia não está contando a história de Pedro. A Bíblia não está contando a história de João. Não está contando a história de André, de Filipe, de Mateus. Não está contando a história. E as pessoas que receberam milagres, e Lázaro, que era amigo de Jesus e foi ressuscitado, a Bíblia está contando a história dele? Não, a Bíblia está contando a história de Deus e do que Deus fez na vida dele. Todos os milagres de Jesus fazem parte desse contexto. Não se trata de pessoas, mas do que Deus faz na vida das pessoas. Até quando a gente chega em Paulo, o que a gente sabe sobre Paulo? Paulo era um fariseu, um doutor da lei, e ele seguia tão à risca que ele matava pessoas por causa da lei. E aí, num dia, ele está indo para Damasco, justamente para cumprir a ordem de matar pessoas. O próprio Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então, naquele momento, Deus chama Paulo para dentro da história dele. E aí a gente passa a saber tudo o que aconteceu com Paulo depois daquilo dali. Todas as cartas que ele escreveu, tudo que ele viveu, todas as experiências, todas as viagens, tudo. Mas sempre a partir do momento em que Deus chamou Paulo. Por quê? Mais uma vez, porque a Bíblia não está contando a história de pessoas, a Bíblia está contando a história de Deus. E, consequentemente, pessoas que fazem parte da sua história. Esse é um livro que conta a história de Deus. Tudo que você precisa saber sobre Deus está aqui, na história dele. De Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim,
Tudo que você precisa saber sobre ele está aqui. Ele está contando para a gente a história dele ao longo de toda a humanidade. Desde a criação do mundo até o final dos tempos. Deus está contando a história dele para a gente. E Jesus? A gente conhece a história de Jesus lá no seu nascimento. O anjo Gabriel apareceu para Maria, disse para ela que o Espírito Santo ia cobri-la e ela ia gerar um menino que seria o Messias, que seria o Salvador. E ali Maria fica grávida, o menino Jesus nasce, os reis magos, os pastores vão até a manjedoura, presenteiam ele, o adoram. Depois disso, Jesus precisa fugir e ele foge para o Egito. E ele passa os primeiros anos da vida dele no Egito, até que o Herodes morre e ele pode voltar para a sua cidade. E aí? E aí a gente também não sabe mais nada a respeito da vida de Jesus aqui na terra. A gente só sabe, até do próprio Jesus, a gente só sabe os momentos em que Deus Pai intervém na história. A gente não sabe como foi a infância de Jesus, a Bíblia não fala. A Bíblia vem nos falar quando ele já tinha 12 anos. Com 12 anos, Jesus estava lá diante dos doutores, diante dos anciãos. E Jesus falava aos 12 anos com muita sabedoria. E aqueles anciãos, aqueles mestres ficaram surpresos. Como é que poderia vir tanta sabedoria de uma criança de 12 anos? E ali a gente vê, revelado para nós, que Jesus crescia em graça, em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. E depois disso, o que aconteceu com Jesus? Nós não sabemos. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora dele se manifestar. E a Bíblia está contando a história de pessoas? Não, está contando a história de Deus. E então, aonde Jesus aparece novamente? Com João Batista, sendo batizado. Jesus vai ser batizado por João Batista. João Batista batiza Jesus. E a partir daquele momento, o ministério de Jesus começa. O ministério terreno de Jesus começa. E então nós acompanhamos todo o ministério dele, pessoa por pessoa, que ele foi chamando para dentro da sua história, até o momento em que ele foi crucificado. Jesus é crucificado, Jesus se entrega à morte, é crucificado. Ao terceiro dia, ele ressuscita. E uma das mensagens de Jesus, pós-ressurreição, ele virou para os seus discípulos e falou assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Vão, preguem o evangelho a toda criatura e façam discípulos de todas as nações. Vão, preguem o evangelho a toda criatura, porque agora toda criatura pode fazer parte da minha história. Nessa noite, nesse momento, Jesus está convidando a gente a fazer parte da história dele. Sabe por quê? Porque a história dele não terminou em Apocalipse. Ele continua escrevendo a história dele. Ele começou a escrever a história da humanidade e tudo que ele faz pela humanidade lá em Gênesis. Mas ele ainda não parou. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, cada vez que uma pessoa o aceita e passa a dedicar a sua vida a Jesus, é alguém que está entrando para a história dele. Assim como Abraão, assim como José, assim como Jacó, como Isaac, assim como Pedro, como Paulo. Pessoas comuns, com sua vida cotidiana comum, que a gente não sabe o que eles estavam fazendo. A gente só conhece essas pessoas a partir do momento que Deus chama essas pessoas para participarem da história de Deus. Deus chama essas pessoas para participarem da sua própria história. Deus, essa noite, Ele está fazendo esse convite para você.
nesse momento. Em cada igreja, nesse momento, em Além Paraíba, onde um apelo está sendo feito, é um convite de Deus, convidando pessoas para fazerem parte da história dele. A cada igreja em Minas Gerais, cada igreja no Brasil, cada igreja no mundo, que alguém pega o microfone e faz e convida pessoas para aceitarem a Jesus, esse convite é para fazer parte da história de Deus, porque o livro ainda está aberto. A história precisa continuar. A história de Deus continua. A história de Deus continua. E nós precisamos continuar levando a história de Deus adiante. Quero pedir para você ficar de pé nessa noite. Vou pedir para colocar aqui Romanos 13. A leitura da mensagem ficou para o finalzinho da mensagem. Romanos 11, desculpa. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é por causa dele. A história é dele, o mundo é dele, nossa vida é dele. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida é para ele e por ele. E ele quer convidar você nessa noite para fazer parte dessa história. Parte da história dele, amém? Quando um poeta escreve um poema, quando um poeta escreve um belo poema, o compositor compõe uma bela música, você elogia o poeta, você elogia o compositor, ou você elogia o lápis? Nós estamos escrevendo a história de Deus, só que nós somos o lápis. O autor é Ele. A história é dele. Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés, todos eles foram como lápis na mão de um compositor. Todos eles foram como uma caneta na mão de um poeta. Todos eles foram instrumentos para que Deus contasse a história dele. Paulo, ele foi só um lápis na mão de Deus. Deus continua escrevendo a história dele. E ele precisa de mais lápis para escrever a história dele. Ele precisa de mais pessoas que se disponham a ser canetas, lápis, lapiseira, giz de cera, lápis colorido. A forma de escrever são várias. É por isso que nós somos vários, para preencher a multiforme graça de Deus de escrever sua própria história. Ele precisa de pessoas diferentes para compor a sua própria história. Ele não está preocupado com o que você fez até aqui. Ele não está preocupado com isso. Ele não quer saber do teu passado. Ele quer saber que Ele pode usar você nessa noite como um lápis para escrever a história dele para as futuras gerações. Talvez você esteja na igreja já há muitos anos, mas você nunca se entendeu como um lápis na mão do poeta. Você nunca se entendeu como uma lapiseira
vida na mão do compositor. Você nunca se enxergou como um instrumento na mão de Deus. Esse teclado não faz som nenhum se alguém não estiver tocando. Esse microfone não emite som se alguém não estiver falando. O violão, o baixo, a guitarra, a bateria, nenhum instrumento é válido ou funciona se não tiver um autor atrás dele, fazendo melodias, falando palavras. E às vezes a nossa vida está assim, um instrumento parado. Por quê? Porque o autor da história ainda não tomou posse daquele instrumento para compartilhar a sua própria história, ainda não tomou posse daquele instrumento para compor melodias. Deus quer usar você para compor melodias dele. Deus quer usar a sua vida para contar a história dele, para tocar futuras gerações, para tocar além Paraíba. Mas a sua vida como um instrumento precisa do dono da história. E nessa noite eu quero convidar você aqui na frente, porque essa história é a maior história de amor que você pode conhecer. A história de amor que Deus tem por toda a humanidade. A história de amor que Deus tem pela sua vida. Aí, nesse momento, nesse lugar aí que você está sentado, Deus está vendo a sua história. E Deus está vendo aí, aonde você está, Ele está vendo um instrumento. Ele está vendo um lápis que Ele quer usar. Mas Ele precisa que você fale: eis-me aqui, usa a minha vida. Escreva através da minha vida a sua história do jeito que o Senhor quiser.